De volta com o cenário político, você, servidora do município, você, servidor do município, tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. O nosso WhatsApp está liberado para você participar. Eliete Vieira, presidente do Sindicerp, é a nossa entrevistada de hoje. Antes de a gente retomar aqui a nossa conversa, poucos dias de encerrar o mandato, o presidente Bolsonaro exonerou, nesta quarta-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. De acordo com o documento, o pedido partiu do próprio Faria. Até o momento, ele ainda não se manifestou sobre a solicitação. Filho de Robinson Faria, ex-governador do Rio Grande do Norte e deputado federal diplomado, Fábio Faria estava no comando do Ministério das Comunicações desde junho de 2020, após Bolsonaro decidir recriar a pasta que até então era vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No período em que esteve à frente do Ministério, Fábio liderou a implantação da tecnologia 5G aqui no Brasil. Deputado federal licenciado, Faria esteve filiado ao Partido Social Democrático PSD durante mais de uma década. Neste ano, mudou para o Progressistas, o PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele chegou a cogitar lançar candidatura ao Senado Federal pelo Rio Grande do Norte nas eleições deste ano, mas em fevereiro desistiu de seguir na disputa, abrindo caminho para Rogério Marinho e anunciou que permaneceria no governo Bolsonaro até o fim do mandato. Saiu e deve voltar à Câmara Federal, inclusive preparar o gabinete para o seu pai, Robinson, que vai assumir em 1º de fevereiro. Carla Dickson, que estava nessa vaga aí de Fábio, quando ele pediu licença, deve sair. Então, a configuração da bancada federal do Rio Grande do Norte muda agora nesta reta final de legislatura. O senador Jean Paul Prats se despediu nesta quarta-feira da atividade parlamentar com um discurso no plenário do Senado Federal. Jean falou sobre o trabalho na casa e foi parabenizado pelos colegas parlamentares por sua atuação nos últimos 4 anos. Ele disse que sai com o sentimento de dever cumprido. Não vou dar adeus porque vou voltar sempre, disse Jean Paul. O parlamentar lembrou ainda que destinou 137 milhões de reais em emendas que chegaram a todos os municípios do Rio Grande do Norte. Foi dinheiro direcionado para a saúde, educação, esporte e qualidade de vida, assistência social, agricultura, mobilidade, desenvolvimento e outros setores. Após discursar na tribuna do Senado, o senador Jean também ouviu saudações e agradecimentos de colegas parlamentares que acompanhavam a sessão. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, também falou na despedida de Jean Paul. Acompanhe. Eu acompanhei senador Jean Paul Prats nesses 4 anos de convivência. Vossa Excelência aprofundando em temas da mais alta complexidade e com a capacidade que tem, que angariou com a experiência na iniciativa privada, trouxe para o Senado Federal, de fato, aquilo que nós precisávamos, de alguém em quem pudéssemos depositar as soluções técnicas, a resolução de conflitos, de dificuldades e aquilo que, no final das contas, era o melhor para a sociedade brasileira. Foram diversas vezes que ele recebeu elogios da equipe do Ministério da Economia, com a sua capacidade técnica de dar solução naquilo que devia ser feito para aqueles temas todos que nós precisávamos dar solução. E eu, então, fico muito feliz como presidente de ter podido confiar a ele essas missões e ele ter se desincumbido da forma mais exemplar, competente, eficiente que um senador podia fazer. Vossa Excelência finda, daqui a alguns dias, o seu mandato de senador da República pelo Estado do Rio Grande do Norte, que haverá de se orgulhar de Vossa Excelência, e certamente iniciará uma nova missão, que é uma missão que será muito proveitosa para a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira pode ter plena confiança na capacidade, na competência, na decência, na honestidade do senador Jean Paul Prats, o nosso colega que se despede hoje da tribuna do Senado Federal. Aí, Rodrigo Pacheco falando justamente sobre o grande senador, né, que foi o Jean Paul Prats durante os últimos 4 anos. Esteve aqui por diversas vezes no cenário político, explicou muita coisa de seu mandato. Realmente, eu tenho para mim que deve ter sido, né,
não tenho certeza, porque não acompanhei o passado, né, de senadores aqui do Rio Grande do Norte, mas certamente foi um dos melhores senadores que o Rio Grande do Norte já teve no Congresso. Então, fica aqui, né, também o nosso agradecimento pelo trabalho. E Jean Paul, como disse o próprio Rodrigo Pacheco, deve ter uma missão muito importante no próximo governo Lula. Deve assumir a presidência da Petrobras. Claro, se for confirmado, a gente traz aqui para você, telespectador do cenário político. O meu amigo Aldo, da Prefeitura, está mandando mensagem aqui, perguntando sobre agentes administrativos. Alguma novidade? 5 anos sem aumento. Antes de a gente voltar aqui para a pauta da educação, com relação aos percentuais, Eliete, essa dúvida aqui do seu Aldo, vai entrar também na pauta aí, reajuste para os agentes administrativos? Com certeza. Nós, onde estamos... Boa noite, Aldo. Onde nós estamos, onde o Sindicerpo está levando, sim, a pauta e o desrespeito e até, assim, a invisibilidade que as últimas gestões têm dado aos agentes administrativos, às merendeiras, ASGs, motoristas e todos os servidores que são regidos pela Lei 003. Aldo e demais companheiros, dia 17, às 15 horas, reunião, assembleia, para elencarmos a nossa pauta. É injusto que você, Aldo, com 40 e poucos anos de serviço prestado no nosso município, tenha como salário base mísero 1.549. É inadmissível e nós estamos juntos para reconquistar a dignidade de todos vocês. Vamos lutar. 17 de janeiro, tem aí Isso. a Assembleia com as demais categorias. Sobre a questão que ficou do bloco anterior, como é que está essa questão da aplicação de percentual mínimo para a educação? Existe uma cobrança aí pelos 30%, além disso, 14º salário, escolas premiadas, atrasados. Como é que fica essa cobrança, Eliete? Fica forte e solicitar que a Prefeitura cumpra, né, com o que determina a Lei de Responsabilidade Educacional do município de Mossoró, que determina que seja investida na educação municipal 30%, né, dos recursos. E, segundo informações que temos, até na própria Câmara Municipal, é que nos últimos 2 anos foram aplicados apenas 19%. E aí nós temos também, desde 2019, que nós não temos a publicação e o pagamento do 14º das escolas premiadas. Inclusive, tem uma lista que foi publicada no João e ainda não foram pagos os 14º salários desses profissionais que trabalharam naquele ano nas escolas premiadas. E aí, esse ano, apesar de muita cobrança pelos mapas, muitas metas para que professores e equipes de todas as escolas cumpram, mas não saiu a relação das escolas premiadas em 2021 e 2022. Então, a gente pede para conversar e para que a Prefeitura diga a partir de quando vai voltar a normalizar o pagamento dos prêmios de 14º e cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Educacional do nosso município. Nós temos aqui uma pergunta da Graça Viana, ela diz o seguinte: uma proposta da Prefeitura de Mossoró para contratar estagiários em nível médio para auxiliar alunos com deficiência. Sugiro ao Sindicerpo buscar junto ao seu advogado fazer um estudo da Lei Brasileira de Inclusão, a qual frisa que estes acompanhantes devem ser professores especialistas. Atualmente temos estagiários vindos de cursos superiores e agora tensionam colocar outros de nível médio. E não existe um critério mais específico para a seleção desses acompanhantes, pois é um trabalho que exige formação específica. É preciso compreender que sua função vai muito além de meros cuidadores. Graça, minha querida, um beijo, linda. Há essa reivindicação, é uma preocupação enorme, porque até os estagiários, que não é aquela pessoa que tem conhecimento daquela deficiência do aluno, e até os estagiários, infelizmente,
Todo ano letivo é aquele sofrimento de pais e professores com o aluno deficiente na escola sem ter o auxiliar. Um dos pontos da pauta, Graça, é que a gente quer que inicie o ano letivo já com cada aluno que necessita do seu auxiliar, que lá naquela sala tem os auxiliares correspondentes. Pauta e que a gente vai lutar para que se torne realidade. Eliane mandou aqui um questionamento com relação a salário. Por que alguns receberam parte do 10º e outros não, na saúde? Certo. A diferença do 10º, ela se dá quando você recebe o seu 13º antes, que a gente recebe no mês de aniversário, antes de que tenha tido o reajuste salarial. Infelizmente, no dia 17 terá assembleia para vocês, há 5 anos que a saúde não tem reajuste. Aí só vai ter diferença quem teve plantões extras, quem teve outros adicionais, e aí qualquer informação individual tem que procurar a Secretaria de Administração para saber por que não veio. Mas o que se concretiza é que, como você não teve reajuste, quando você recebeu o seu 10º, você não tinha diferença para receber no salário de dezembro. Na pauta, né, nos 11 pontos, tem o pagamento da rescisão dos aposentados. O que está acontecendo, Eliette? O que acontece? A gente se aposenta, sempre tem alguma coisa para receber. Alguma diferença, 12avos de férias, de 13º, e essa rescisão bote tempo, a pessoa se aposenta e esse dinheiro que é dele demora a ser pago. Então, uma das reivindicações dos aposentados é que eles tenham a sua rescisão. Se aposentou, receba lá o que tem de direito. E há também uma reivindicação urgente e urgentíssima deles, que é o retorno do projeto Viver Melhor. Viver Melhor do Previ. Do Previ. Que foi suspenso ali na pandemia e acabou. Não retomaram, a atual gestão não mostrou interesse em retomar esse projeto e é um anseio muito grande dos aposentados que esse projeto retorne. Eu, inclusive, em breve, vou convidar aqui o Paulo Linhares para falar sobre Previ, e realmente é uma pauta interessante, esse cuidado que é preciso ter com os aposentados do município, né? Atividades variadas que eram realizadas que precisam, de fato, novamente de acontecerem. Tem também aqui o cumprimento, e é isso aqui você vai ter que me explicar, porque eu li e não entendi porque não sou servidor e realmente preciso de uma compreensão. Com relação ao cumprimento das leis número 070 e correção da tabela salarial para as professoras que não chegaram à classe 10 nos 25 anos de serviço. É simples. A lei 070, ela trata da carreira dos professores. Os professores do sexo masculino se aposentam com 30 anos de tempo de serviço. A professora se aposenta com 25 anos de tempo de serviço. Infelizmente, a tabela, né, do plano de carreira só tem a progressão a cada 3 anos para a carreira de 30 anos. Significa, Eliette Vieira tem 23 anos de tempo de serviço, está na sala de aula, faço jus à aposentadoria por 25 anos. Eu completo 25 anos, não estou na referência 10, porque na tabela você só vai para a referência 10 a partir dos 27 anos de tempo de compreensão. E a gente quer essa correção porque a gente não se aposenta, perde o tempo de aposentadoria especial, porque a gente precisa trabalhar mais tempo para poder ir para a referência 10. E a própria lei diz que a gente se aposenta com 25. Aí o que acontece? Eu sou professora, estou na referência 7 ou 8, me aposento, coloco na justiça para que eu vá receber, como aposentada, o salário correspondente à referência 10. Quem perde com isso? O Previ, por quê? Porque quem vai pagar é o Previ e a gente não contribuiu com o salário correspondente. Então, é mais do que justo, sem contar que na reforma da Previdência, todos, indistintamente, se é homem ou se é mulher, a partir do novo ingresso, todo mundo vai ter a carreira de 25 anos. Então, é uma falha que tem há bastante tempo e que chegou a hora da gestão corrigir. Para a gente encerrar aqui, temos 1 minuto, mas para uma pergunta com referência ao que foi dito ali pela secretária de Educação. Mossoró, cidade de educação, com vários investimentos na educação. Como é que a senhora vê, em contato também com os professores durante a Assembleia, do que foi prometido pela Prefeitura?
Olha, o que a gente vê algumas escolas estão começando a receber os ar-condicionados, mas tem, por exemplo, a escola José Benjamin, que passou por uma reforma bem demorada, o ar-condicionado está lá instalado, mas se ligar, dá um curto-circuito, tem que refazer a instalação elétrica toda. Então, precisa agilizar mais para que realmente Mossoró se torne uma cidade, Mossoró, cidade de educação. Tem muita coisa a ser feita. Tem muita coisa, tem escolas em situações precárias. É muito difícil. Tem a questão da sala multisseriada na zona rural, com professor, com 27 alunos, com diversas séries, e ainda tem o aluno com deficiência e não tem auxiliar. Há muita coisa para que Mossoró se torne, de fato, a cidade de educação, e a gente espera que as ações se concretizem. Estamos aqui para construir junto. Agora vamos cobrar. A pauta já foi encaminhada para o Executivo? Foi protocolada hoje. Estamos aguardando já a data das reuniões. Bora parlamentar. Eliette Vieira, presidente do Sindicerpo, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. A gente segue acompanhando aí a luta do sindicato. Obrigada, Vanúvio. Boa noite, cidadãos e cidadãs moçoroenses. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, boa noite. Até amanhã.